Nós estamos falando aí sobre um tema que é uma vida abençoada. O desafio primeiro é a gente reconhecer que temos uma vida abençoada. Precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Quando o Júnior dá esse testemunho, ele reconhece que tem uma vida abençoada, né? E você reconhece que sua vida é abençoada? Né? Eu soube de gente que morreu de frio hoje, lá no Mato Grosso do Sul. Amanhã eu estou indo para Cuiabá, pensei que ia fugir do frio. Cuiabá é quente, eu peguei quase 50 graus em Cuiabá. Hoje pela manhã estava 11 graus em Cuiabá. Vou ter que levar jaqueta para Cuiabá. Mas eu tenho uma vida abençoada porque eu tenho uma jaqueta. Nós temos uma vida abençoada porque nós temos alimento, nós temos uma casa, nós temos um cobertor. Alguns de nós temos aquecedor. Isso tudo nos dá uma segurança de que a gente vai ter uma noite bem dormida. Mas a gente precisa reconhecer que a nossa vida é uma vida abençoada. Mas para que isso aconteça, nós temos que descobrir ou admitir que tudo tem a ver com o coração. É tudo sobre o coração. Porque se o seu coração não é um coração grato, não é um coração bondoso, não é um coração reconhecedor, você não vai identificar sua vida como uma vida abençoada. Domingo passado nós falamos sobre uma vida de fidelidade. Uma vida abençoada é uma vida de fidelidade, onde nós somos fiéis a Deus em tudo. Somos fiéis a Deus porque isso muda a nossa disposição. E pensando ainda sobre uma vida de fidelidade, eu queria pensar sobre Daniel. Não faz muito tempo eu preguei aqui sobre Daniel, e eu penso que quem tem a Bíblia aí escrita, né, vai descobrir que não faz nem 90 dias que eu preguei sobre Daniel. Mas quando eu penso em Daniel, Daniel é um indivíduo fiel. A fidelidade de Daniel é destacada. A minha pergunta é: o que estava por trás da fidelidade de Daniel? O que estava por trás da fidelidade de Daniel? Daniel, capítulo 1, versículo de 3 a 8, diz assim: o rei ordenou que a Aspanais, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento. Só aqui a gente já tem aqui um perfil. Se nós queremos ser bem-sucedidos na vida, precisamos ser saudáveis, precisamos ter boa aparência, precisamos ser instruídos em conhecimento em várias áreas, que tenham entendimento, bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Por isso que é muito importante a gente saber e ler outras línguas. Recebi uma mensagem ontem da UBLA. O presidente da UBLA vindo ao Brasil, querendo um encontro comigo. Só que tudo em espanhol. E eu tentei traduzir esse negócio. E segunda, terça, quarta, quinta, eu sei em português, sei em inglês. Mas quando eu vou ver em espanhol, é tudo nome de planeta. Saturno, né? Torino, Marte. E o cara disse que veio aqui na segunda-feira, mas não é segunda-feira o nome. Como é o nome? Lunes. Pronto. Como é importante saber outra língua. Aí eu tive que fazer um esforço para poder dizer para aquela pessoa se eu estaria em Curitiba ou não, se estaria no Brasil ou não.
Por isso que o rei pede um perfil, e nesse perfil ele inclui que se tenha conhecimento da língua e da literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e de vinho. Aí a gente vai perceber que para ser bonito, inteligente, conhecer a outra língua e ter conhecimento da cultura, eu preciso de uma boa alimentação. E quando a gente não se alimenta bem, a gente não tem capacidade de crescimento, de retenção, de desenvolvimento, de raciocínio. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos, há necessidade de treinamento. Tem muita gente que não quer exercitar, não quer treinar. Depois passariam a servir ao rei. Essa é uma outra qualidade extraordinária, servir. E quem não serve para servir, não serve para viver. É retórica essa frase. Mas quando a gente conhece alguém que é servidor, não, fulano é uma pessoa legal, é um servo. Serve. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos, e aí é complicado, né? Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Eu me lembro que eu preguei uma vez um sermão nesse texto e falei da necessidade de admitir a sua identidade, porque o inimigo de nossas almas quer corromper a nossa identidade. O mundo quer dar para nós uma outra identidade, uma outra nomenclatura, uma outra postura. E o rei tentou deturpar quem eram esses 4 homens, Daniel e seus 3 amigos, mudando os seus nomes e colocando o nome aí de outros deuses, deuses pagãos. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida. Uma decisão. Não se contaminar é uma decisão. Não se contaminar com a mentira, não se contaminar com o orgulho, não se contaminar com a vaidade, não se contaminar com o príncipe deste mundo. É uma decisão, é uma escolha. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Então, o que está por trás da fidelidade de Daniel? Eu preciso afirmar mais uma vez o que significa ser fiel. Ser fiel é o atributo de quem conserva, mantém ou preserva suas características originais, sua constância, firmeza naquilo que decide, sente, é ser perseverante. Isso é ser fiel. Daniel apresenta para a gente algumas características do que está por trás da sua fidelidade. A primeira é que por trás da fidelidade de Daniel havia um desejo de manter-se puro para Deus. O desejo de manter-se puro para Deus. Ele não aceitou comer os alimentos do rei, ele não aceitou comer os alimentos dos dedicados a ídolos, mesmo que esses alimentos dedicados a ídolos viessem da mesa de Nabucodonosor. Nós estamos vivendo hoje no Brasil as festas juninas. E hoje isso tem sido trazido para o nosso meio como sendo algo cultural. E as festas juninas, elas são de origem pagã. A Igreja Católica Apostólica Romana não conseguiu vencer as festas a outros deuses pagãos, resolveu consagrar as festas juninas
aos santos da igreja: Santo Antônio, São Pedro e São João. Talvez alguns irmãos da igreja, não tendo conhecimento dessa realidade, celebra estas festas como se fosse folclore. Mas são festas consagradas a ídolos. Por isso que aqui na igreja eu não permito que se faça festa com bandeirola nesse mês de junho. Porque isso é dar aos deuses pagãos lá de trás um culto. É oferecer aos ídolos Santo Antônio, São Pedro e São João uma celebração. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Nós não devemos comer nada que a gente saiba que foi consagrado a ídolos. Assim como a gente não incentiva o Halloween, assim como a gente não vai a um ambiente onde o que prolifera naquele ambiente seja carnalidade. Daniel decidiu no seu coração, ele tinha um desejo de manter-se puro para Deus. E eu confesso que eu fico muito triste quando eu vejo pessoas crentes no Senhor Jesus celebrando, dançando, se caracterizando. Como manter a fidelidade se não há um desejo no nosso coração de nos mantermos puros para Deus? Ele não aceitou comer os alimentos sacrificados. A oferta era tentadora, mas o preço era muito alto. E quantas ofertas tentadoras nós recebemos, e se a gente não prestar atenção no preço que se paga, quanta gente arrependida de ter cedido à tentação, tão barato, tão pequeno, e pagou um preço tão caro. Deus conta com pessoas que tomem a decisão de não se contaminar, que digam não a ofertas que podem afastá-los do Senhor, uma oferta de prazer, de alegria, pastor, não tem nada a ver, é só uma festa. Entre crentes, irmãos, na casa de Deus. É preciso dizer não. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a conservar a pureza do seu corpo, a pureza do seu coração, a pureza da sua alma. Precisamos estar dispostos a nos manter puros para Deus. Eu já contei para vocês uma tristeza de uma pessoa que certa vez veio falar comigo, estava triste porque o marido dessa pessoa dizia que não adulterava porque amava a Deus, e ela não gostou disso, ela queria que dissesse que não adulterava porque amava ela. E se no dia deixasse de amar, então podia adulterar. Quando eu oro aqui apresentando a criança, ontem a Laurinha entrou em uma chamada de vídeo. Eu vi você na TV. Falei, você me viu na TV? Eu vi você na TV segurando o nenenzinho. Falei, você viu eu assim? Aí eu vi você assim. Falei, você sabe que eu já segurei você? Só que eu não me lembro se segurei assim, porque ela já era grandinha, né, quando ela veio aqui. Mas quando eu oro por uma criança, apresentando a criança, eu peço a Deus que desde já trabalhe no coração da criança a fidelidade ao Senhor. Que desde pequenininho Deus prepare a esposa ou o marido, se for homem, a esposa, se for menina, o marido. Essa oração tem um poder profético, sim, porque lá fora a pressão é para assumir uma identidade diferente.
E tem muita gente achando que não dá nada. Manter-se fiel e puro para Deus. Deus está vendo o seu coração. Então, por trás da fidelidade de Daniel estava o desejo de manter-se puro para Deus. A gente precisa manter a nossa pureza para o Senhor. Segundo lugar, por trás da fidelidade de Daniel estava a dependência da ajuda de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque eu sozinho não consigo me manter fiel. Eu preciso que Deus me dê a força, o vigor, a direção, que o Espírito Santo de Deus atue. A Bíblia diz que nada vem sobre nós que não podemos suportar. Então, se há uma tentação, eu preciso que Deus me fortaleça. Interessante que o texto vai dizer, agora no capítulo 2 de Daniel, versículo 16, que depois disso o assistente só lhes dava legumes em vez de dar comida, e do vinho servia os outros. Deus concedeu aos 4 rapazes, quem concede é Deus. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura, da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonho. Veio de Deus, não veio das habilidades dele. Ao término do período do treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor, versículo 19. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Agora veja que coisa interessante, a Bíblia é maravilhosa. Se você ler aí o capítulo 2, capítulo 1, desculpe, né? Versículo 19. Alguém está me acompanhando aí? Lê para mim, Júnior, capítulo 19, capítulo 1, 19. Pronto. Eu fiquei assim, porque eu digitei errado, botei capítulo 2 aqui, 19, não é, capítulo 1, 19. Agora, presta atenção aqui, olha como a Bíblia é maravilhosa, é assim que se estuda a Bíblia. Qual foi o versículo que o rei substituiu o nome dos meninos? 6. Daniel, assim, o 7. Veja bem, no versículo 7, o nome deles foi mudado. Não era mais Daniel, não era mais Ananias, não era mais Misael, era agora Azarias, e nem Azarias. O nome tinha sido mudado, mas no versículo 19, o texto não diz que o rei conversou com eles e nenhum impressionou tanto quanto. Não está os nomes recebidos na Babilônia. Isso aqui é fantástico, porque o que impressiona é a nossa identidade em Cristo Jesus e não o que o mundo quer que a gente assuma. Quando a gente cede às tensões, às pressões, aos prazeres, não dá nada, pastor, é só uma diversão. O nome que é citado não é o nome da nossa identidade de Cristo, mas é o nome mundano. Isso aqui é muito sério, muito forte. Pastor, não dá nada, é só cultura, é só... E aí, o texto seria o seguinte, olha, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos imaginar que Daniel, Ananias, Misael tivesse cedido à tentação
Põe aí o versículo 8, né? É 8? 7. Então, o texto seria o seguinte. O rei, versículo, deixa aí o 7, tá? Mas o versículo 19 seria o seguinte. O rei foi conversar com eles e ficou decepcionado com o que Beltesazar, dá um enter aí, Misael, mas eu quero dar o nome babilônico. Veja, babilônico, Ananias, né? O rei foi conversar e ficou decepcionado com a capacidade de entendimento de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, porque eles cederam a comida do rei, assumiram a identidade que o mundo queria que eles assumissem, teriam tido um resultado diferente. Estão entendendo? Mas o versículo 19 diz não, ficou impressionado e chama os nomes hebraicos. O nome original, a identidade original, não cita o nome que foi mudado. Isso para nós traz um grande desafio. Se nós sabemos a nossa posição em Cristo Jesus, nós vamos vencer as tentações, nós vamos ser fiéis a Deus, independente do que se diz ao nosso redor. Na hora da dificuldade em que você encontra, você precisa colocar em prática a sua confiança. Existem pessoas que na hora da dificuldade entram em desespero. Outras tratam de se garantir por todo lado, mostrando assim que confiam um pouco em Deus. Quando a nossa fé é provada, mostramos em quem de fato nós cremos. Em quem de fato nós confiamos. E às vezes nós falhamos no namoro, em uma prova, em tirar vantagem nisso ou naquilo. Nós deixamos claro que a gente tem confiado em nós mesmos e que a gente confia muito pouco em Deus. Então, por trás da fidelidade de Daniel, estava essa dependência da ajuda de Deus. A quem tenho eu no céu, senão a ti, já dizia o salmista. Você confia em quê? Você confia na sua intelectualidade, na sua boa aparência, na sua saúde, no seu bom tipo físico? Você confia na sua capacidade de entender outros idiomas? Ou você confia em Deus? Daniel tinha tudo isso de qualidade, mas ele dependia da ajuda de Deus. Por trás da fidelidade de Daniel estava o desejo de manter-se puro para Deus, de depender unicamente da ajuda de Deus. E em terceiro lugar, por trás da fidelidade de Daniel estava também um compromisso de anunciar a palavra de Deus. Capítulo 5. Dá um pulo agora para o capítulo 5, versículo 25. Daniel começa agora a anunciar as grandezas de Deus, as coisas de Deus. Diz assim, esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel, parzim. E este é o significado das palavras. Mene,
Deus contou os dias do seu reinado e determinou seu fim. Uma palavra só significa uma sentença. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Eu gosto da versão antiga. Pesado fostes na balança e encontrado em falta. Deus me livre disso. Hein, Marcão? Deus me livre disso. Parzim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas, e isso aconteceu. Então, por ordem de Belsazar, quem é Belsazar? Ele foi induzido ao erro por mim. Eu induzi ao erro. Belsazar não é Beltesazar. Não tem o T. No capítulo 1, versículo 8, Daniel é chamado de Beltesazar. Aqui no capítulo 5, versículo 29, nós temos um homem chamado Belsazar. Não tem um T. E isso muda tudo. Porque Belsazar é o neto de Nabucodonosor. Não é Daniel. O neto de Nabucodonosor que dirigiu a Babilônia naquele período que Nabucodonosor ficou louco, maluco. Ele era filho de um nome esquisito. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Nabonido. Nabonido era filho de Nabucodonosor, e Belsazar era filho de Nabonido e governou como corregente nesse período. Mas o nome que foi dado, o nome babilônico dado a Daniel foi Beltesazar. Mas isso traz para nós um significado. Porque os nomes que foram dados ou tentados mudar eram nomes de exaltação aos deuses pagãos. Por isso, o filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, recebe o nome de exaltação também a um deus pagão. Só muda porque não tem o T. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, o texto próprio explica, porque Daniel nunca foi rei da Babilônia. Foi morto, e Dário, o Medo, tinha 62 anos, quando se apoderou do reinado. Foi preciso coragem para dar uma mensagem dessa ao rei. Pesado fostes na balança e encontrado em falta, por isso o seu reino será tomado de ti, e tu serás morto, porque você difamou as coisas de Deus. Você pegou o que era consagrado a Deus para prazer pessoal. Isso aqui é outra coisa complicada, viu, gente? Por isso que o livro de Daniel é tido como sendo o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Julgamento chegou sobre Belsazar. Brincou com as coisas consagradas ao Senhor. E tem gente que brinca com a sua vida é consagrada ao Senhor, sua vida não te pertence mais, sua vida pertence a Deus. Foi preciso coragem para dizer isso para o rei, porque o rei tinha autoridade de mandar matar. Mas Daniel já tinha passado por momentos. O rei mandou ele para a cova dos leões e ele saiu de lá vivo. O rei tinha mandado ele para a fornalha de fogo ardente e ele saiu de lá vivo. Por que eu não vou dar uma palavra de juízo sobre o pecado? A gente que é pastor, a gente que prega, passa por isso também, viu? A palavra dessa de hoje aqui é uma palavra pesada. Pau na moleira.
E eu fico pensando assim, será que eu vou fazer uma palavra dessa? Será que eu vou tocar nas festas juninas? Será que eu vou falar? Tem que ter coragem que Daniel tinha de falar. Eu não queria falar, gente, ainda mais quando a gente vê a internet. Eu não queria falar. Você está entendendo? O servo fiel anuncia a palavra de Deus, mesmo que ela soe desagradável aos ouvidos das pessoas. O servo fiel não tem medo de se tornar impopular, politicamente incorreto. Precisamos de decisão para anunciar a palavra de Deus, ainda que isso vá magoar meio mundo. Por trás da fidelidade de Daniel estava esse desejo de anunciar a palavra de Deus como Deus mandou falar. Fica sabendo, ó rei, dizia ele para o rei. Por trás da fidelidade de Daniel estava o desejo de manter-se puro para Deus, de depender da ajuda de Deus, do compromisso de anunciar a palavra de Deus, e em quarto lugar, o compromisso de adorar a Deus. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. E a gente conhece a história, sabe que foi feita uma arapuca. Foi feita uma armação, uma armadilha. Pediram para fazer uma lei que ia derrubar Daniel, porque Daniel orava 3 vezes por dia de joelho e o povo via. E Daniel incomodava os outros secretários, os outros ministros. Nossa fidelidade a Deus vai incomodar os outros. Nossa fidelidade a Deus vai incomodar os outros da nossa casa, se eles não forem fiéis. Vai incomodar os outros do nosso trabalho, se eles não forem fiéis. Nossa fidelidade a Deus vai incomodar os irmãos da igreja, se eles não forem fiéis. E tem isso na igreja, pastor? Tem. Tem grupo de jovens e tem o fiel. E o fiel incomoda os infiéis. No meio dos adolescentes, tem um público de adolescente aqui bonito aqui. Tem adolescente que é infiel, vai ficar com raiva daquele adolescente fiel. Armaram a arapuca. O rei Dário publicou um decreto proibindo qualquer tipo de culto que não fosse a ele. Mas Daniel publicamente continuava adorando ao Senhor. Interessante que Daniel dobra o seu joelho e aí disseram, olha lá, fizeram uma filmagem. Fizeram uma filmagem e fizeram um stories. Nem era fake news, né? Era verdade. E aí, então, pegaram e mandaram Daniel, foi aí que ele foi, né? Para a cova dos leões. Nós podemos nos ver em situações que a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que escolher servir a Deus ou servir os homens. Obedecer a Deus ou obedecer à pressão dos outros, as pressões fora de nós e algumas vezes a pressão dentro de nós. Podemos nos deixar levar pelas pressões e sofrer depois a vergonha, porque o medo domina a nossa maneira de pensar, sentir, falar. Hoje eu sofri uma pressão muito forte hoje. Pressão forte. E o que me segurou foi a palavra de Deus. O texto que, enquanto eu ouvia uma coisa desagradável de se ouvir,
O texto diz assim: Deus dá graça aos humildes e Deus abate aos soberbos. E o soberbo do meu lado. E eu calado. Quem me segurou foi a palavra de Deus. Deus abate aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu baixei a bola, fiquei na minha e deixei a arrogância colher as consequências de suas atitudes. E eu estou dando um exemplo que eu vivi hoje, mas às vezes a pressão não é... E essa pressão que eu sofri, gente, ela veio de fora, mas veio de dentro. Eu poderia muito bem inflar o peito. Poderia muito bem dizer assim: quem você pensa que é? Ponha-se no seu lugar, rapaz. Me respeite. Já fiz isso algumas vezes, me arrependi, mas fiz. Mas o texto diz assim: Deus dá graça aos humildes e Deus abate aos soberbos. E aí eu me calei. Não gostei não, viu? Fiquei muito chateado. Eu acho que ainda estou um pouquinho. Por isso que eu digo que as pressões não vêm só de fora, elas vêm de dentro também. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, as pressões, aquela voz do diabo que a gente pensa, e o diabo foi a ele e disse: tu estás com fome. Será que essa voz estava fora? Ou a fome gerou? É complicado esse tema, não queria entrar aqui nessa agora não. É um tema teológico difícil. Você vai ser adorado, mas eu não estou sendo adorado, eu estou sendo aqui humilhado. Então, as pressões que a gente tem que administrar, casalzinho de namorado sofre uma pressão danada, viu? Externa, porque o Júnior está de olho, e interna, porque tem que controlar. Tem que controlar. Deus está vendo. É isso. Eu estou brincando aqui com o casalzinho que está ali, né? Está ligado, está na casa de Deus, está ouvindo a mensagem. Mas a gente sofre pressões internas, gente. Pressões internas dominam muitas vezes nosso coração. Mas se eu entendo que minha vida é uma vida de adoração ao Senhor, porque Deus está querendo adoradores e não adoração. Falei isso domingo passado. Tem gente que vem em um culto como esse, levanta a mão, adora ao Senhor e sai ali para fora e não é um adorador. A Bíblia não diz que Deus está à procura de adoração. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não é nem em Jerusalém, no templo, nem tampouco aqui no monte. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Aonde é que se deve adorar? Lá em Jerusalém, no templo? Como dizem os judeus? Ou como diziam nossos pais aqui no monte? E Jesus disse: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nem lá, nem cá. Agora, se eu adoro em espírito e verdade aqui dentro, e adoro em espírito e verdade lá fora, Deus me achou, Deus me encontrou. Daniel queria adorar a Deus. O que está por trás do compromisso, o que está por trás da fidelidade de Daniel é o compromisso de adorar a Deus. Eu concluo dizendo que nós somos desafiados, como Daniel, para que a nossa vida seja marcada como uma vida de fidelidade ao Senhor. Que o nosso testemunho agrade a Deus, que o nosso testemunho inspire aos homens. Que o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
como ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Que nós tenhamos por trás de nossa fidelidade desejo de nos manter fiéis ao Senhor, puros para Deus, dependentes da ajuda de Deus. Por isso que na hora da tentação externa ou interna, que a palavra de Deus nos sustente, nos ajude. Comprometidos em anunciar a verdade de Deus, a palavra de Deus, com um compromisso muito forte de adorar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez. E nós queremos que Deus nos encontre, que Deus nos ache. Os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando alguém que seja fiel. Ele nos encontrou. E que você possa contar com a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus às vezes vem através de uma pregação como essa, exortativa. Às vezes vem com a palavra bíblica. Às vezes vem de ouvir a voz de Deus. Sentir a presença de Deus. Ou às vezes de pronunciar o nome de Jesus, porque esse nome tem muito poder.